Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora pra abertura semanal. Então vem comigo que é a melhor abertura semanal do planeta e vamos ver aí quais são os sinais aí para nós esperarmos uma retomada de alta. É isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Claro que a gente vai dar aquela focada aí no gráfico semanal e a gente vai bater um papo aqui sobre nossos queridos ativos. Então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial. E não esqueça de entrar no Telegram gratuito aqui na descrição. E olha, comenta aí embaixo. Eu quero saber de você, o que você acha que vai acontecer essa semana agora, que começa amanhã, dia 16/8, né? Depois de tanta semana de queda, né? Uma ou outra ali semana de reação, mas a maior parte é semana de queda. Comentem que eu quero saber. Depois da vinheta a gente vai começar esse maravilhoso vídeo de abertura semanal. Bora lá então, volatilidade do real segue maior que a das moedas de outros emergentes, mesmo com alta da Selic. E aí, qual que é o motivo, né? Óbvio, preocupações políticas e fiscais domésticas, bem como a expectativa com o início da retirada dos estímulos nos Estados Unidos, contribuíram para turvar um cenário de redução das oscilações do real. E aí, eu tava até conversando hoje, dando umas dicas ali pro meu padrasto, né? Falei pra ele, cara, acorda pra vida, que ele queria se dolarizar, né? Eu falei, olha, não é o momento, tá? Não tá interessante se dolarizar agora, porque a gente vai enxergar uma tendência de valorização do real em breve e de queda do dólar, principalmente com a Selic subindo. E é o que eles até abordam aqui, ó. Embora o ciclo de elevação da Selic esteja adiantado, a volatilidade do real, um dos efeitos esperados pela alta dos juros, é claro, né, permanece maior que a de pares emergentes comparáveis. A conjunção de preocupações políticas e fiscais domésticas, bem como o que eles acabaram de falar ali, a retirada dos estímulos nos Estados Unidos, contribuiu para turvar um cenário de redução das oscilações do real e também de aposta sobre o ativo, que permanece bastante distante dos fundamentos de médio e longo prazo, tá bom? Então, olha, na minha opinião, óbvio que a gente pega e pensa no longo prazo e vai montando uma carteira baseada em real, né? Então não há motivo para você comprar lá fora, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já. Calma, vamos lá para o gráfico, vamos dar uma olhada no mini índice. Quando a gente chegar no mini dólar, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E aí, para quem não virou membro ainda, lembre-se, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, você prestigia o canal, ganha símbolo do canal, ganha figurinha do canal, ganha conteúdo exclusivo todo dia mesmo, daqui a pouco vai sair o de hoje, tá bom? E você ganha... que mais nem lembro mais, tanta coisa que você ganha que eu nem sei mais. Em breve vai ter sorteio para os membros do canal, muito em breve, tá bom? Fiquem tranquilos. E aí, vem comigo agora pro nosso mini índice. Lembrando que o cupom tá na tela até o final do mês para você pegar o curso. E se você tiver interesse em descobrir o que é o curso, o vídeo na página inicial do canal te explica tudo direitinho. E olha, aquele vídeo tá desatualizado ainda, tem algumas aulas novas, tá? Então, 0,41% de alta na sexta-feira. Obviamente, nosso índice dando uma leve reagida, né, mas não suficiente para nossa semana negativa aí de 1,52% de queda ou 1.875 mil pontos aí de queda para o nosso mini índice. E olha, o símbolo, né, o candle que foi deixado aqui no gráfico semanal é o que nós procuramos, né? Região ali dos 120.878 como região de suporte. Quando a gente olha para trás, é uma região importante ali. O nosso mini índice, que representa o Ibovespa, que é uma lista, né, um índice de ações, que é um termômetro do mercado. Entendeu tudo que eu falei agora? Muito bem. Tá? Então, a expectativa de uma retomada, olha, do que cai, uma hora corrige, né? E aí já caiu bastante, estamos esperando essa famosa correção. Quando a gente olha o gráfico mensal aqui do nosso mini índice, a gente vai enxergar 3 meses aqui de queda. Obviamente, ali o mês de junho ficou quase que no 0 a 0, né? Pouquíssima movimentação, mas a expectativa sim é de uma retomada. Quando a gente vem para o gráfico diário aqui do mini índice, fica aquele martelinho em cima da região de suporte, fica bem bacana. Mini índice ali bem consolidado nos últimos dias, ali entre os 123.800 e os 120.878, né? Essas duas regiões aqui, caso vocês não tenham enxergado aí, tá bom? E a expectativa é que ele volte para uma alta agora, tá? Mas claro, é o que a gente acabou de ler na matéria, vai depender ali desse caos político doméstico aqui do Brasil, tá bom? Sem novidades. E aí nosso dólar, né? Nosso dólar ele também bem indeciso. Nós tivemos aqui, quando a gente olha no gráfico diário, né, o aumento da Selic lá no dia 4/8, acho que foi 4, né? Foi 4/8 à noite, e aí no dia seguinte já abriu com gap de baixo, olha lá onde é que ele abriu, né? Mas aí esse caos brasileiro jogou o nosso dólar para alta e vários outros motivos também, e aí ele tá bem alto ainda, né? 5,26 ali tá interessante
para quem vive de dólar. Por exemplo, aqui a receita do YouTube que a gente recebe é tudo em dólar, então o dólar alto acaba nos beneficiando, mas a gente prefere o dólar baixo, tá bom? Eu mesmo prefiro, que a gente vai ver uma certa retomada para todas as ações, não só ações do Ibovespa, no Brasil, tá bom? Enfim, tá? E aí, por que não vale a pena, na minha opinião, é claro, se dolarizar agora, tá? Primeiro ponto é o gráfico, né? No nosso gráfico aqui semanal do nosso dólar, ele tá chegando perto de uma LTB para voltar a cair. Afinal, o que faz sentido, o Copom elevando a nossa taxa de juros, Seliczinha aí, Brasil não tem mais para onde ir. Ele deveria estar se retomando, se reerguendo. Então a expectativa seria que o dólar caísse. E outra coisa, você é brasileiro, você vive no Brasil que tem a moeda real, tá bom? É mais complicado você se expor a dólar morando no Brasil. Então assim, o básico que funciona. E como você tem aí o real meio que já mirando uma valorização futura, é melhor você ir fazendo aquele famoso longo prazo, aquele famoso position trading e se posicionando aqui no Brasil mesmo em real. Daqui a pouco o real valoriza, os nossos ativos queridos aí acabarão se valorizando também e você vai ganhar bastante dinheiro. Agora, se você compra dólar agora a 5,26, daqui a pouco esse dólar vai lá e cai para um 4,50, no Brasil um pouquinho melhor R$4, quem sabe? Vai perder um bocado de dinheiro, tá bom? Então tome cuidado com essa ideia de se dolarizar e muito pior ainda se você pensar em euro ou libra, tá? Vá com calma com isso, tá? Se você for fazer esse tipo de investimento, lembre-se, você vai estar dando tiro no pé, porque a retomada do real é a grande expectativa e aí todas essas moedas enfraquecem perante a nós. Obviamente não o suficiente, né, pra gente ver um dólar a R$1, né? Mas você entendeu a ideia. Tome cuidado aí ao pensar em se dolarizar, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando de criptomoeda, de forex, de investimento nos Estados Unidos, de investimento em BDR. Tome cuidado, tá bom? Apesar de não direto, você estará exposto também a esse tal desse câmbio, tá? E aí nós temos uma UIBR3 bem chatinha, né? No gráfico semanal ele ignorou mesmo aquele padrão de reversão, acabou rompendo para queda. Agora no 1,08 chegou a bater um 0,6, no gráfico diário ele tá lá na LTBzinha ainda. Tem muitas novidades por aqui. E aí tem uma outra LTB lá em cima ficando cada vez mais distante. Se tá distante, a gente pensa que vai buscar, né? Simples assim, tá? Oizinha já tem vídeo dela no canal lá da sexta-feira, tá bom? Sem novidades. E é literalmente sem novidades. Oi é longo prazo, é enxergar o que acontece aí com o plano de recuperação judicial. E olha, tá muito barato, tá? Só um louco pra falar que Oi não tá barata. Já tava barata nos 50, está mais barata agora. Agora, o seguinte, se você comprou nos 50 e não tem mais caixa para fazer nada, aí a culpa é sua. Lembre-se disso. Você não pode brincar com dinheiro dessa maneira. Não pode se alavancar, não pode fazer all-in, tem que tomar cuidado, tá bom? Então, se você fez isso, aprende com o erro. Eu acho que até vale a pena ser paciente e deixar o dinheiro lá para quando retomar aqui essa Oi, mas aí é você que tem que tomar a decisão, não eu, tá? O dinheiro é seu, tá? Não é recomendação. E aí, evite fazer isso novamente, tá? Saiba granular ali o seu dinheiro, né? Saiba dividir, saiba fracionar, tá bom? Oi BR3 ali, deixando muita gente impaciente, a galera perdendo a linha, mas não é a única, tá bom? Não é a única ação na bolsa caindo, nós temos uma queda generalizada, tá bom? Mas o IBR3, na minha opinião, para quem já não tem, na verdade, né? Ou para quem já tem quer mais, ótima ponta compradora. E aí, claro, e se cair pro R$1 ou se cair pro 90? Olha, esse se ficar pensando nesse se, toma cuidado, tá? Eu compraria agora, se eu fosse vocês, já teria comprado lá no I13 provavelmente, ou até no I20, tá bom? E aí é só deixar surfar. Vocês têm que aprender a andar no negativo, normal isso na bolsa. Você não vai comprar sempre acertando o fundo e já vendo seu investimento decolar, tá bom? Ainda mais no momento do Brasil, né? Mas enfim. Cash 3 na tela também, ó, 3,26%. Lembra, quem é membro do canal vai saber o que eu falei aqui, tá bom? Mas agora que já foi, eu posso falar também para quem não é. E se você não é membro do canal, deveria virar, tá bom? Olha lá, o que eu falei? Falei que era a ponta compradora na LTB, só que para tomar cuidado, e aí muito provavelmente encarar como uma especulação. E não deu outra, né? O ativo te deu chance de sair com um grandíssimo percentual de ganho em 2 dias, aí depois voltou a cair. E eu falei, cuidado com o 51,81 que ele pode buscar essa região. E olha, tá indo, né? Talvez chegue, talvez não, mas eu diria que tá mais pro talvez sim, tá? E aí nossa Cash 3 aí caindo sem parar. Do topo, né? Do topinho ali que fez até agora, já cai 26% em 3 semanas. Por isso que eu falo, vocês têm que aprender a colocar o lucro no bolso ou pelo menos deixar um stop gain ali, tá? Aí nesse caso a gente estaria olhando para onde? Talvez aqui para trás, né? Olha lá, subiu, subiu, subiu. O stopzinho aqui te evitava todo esse preju que você tá tendo agora. Preju não, talvez
a perda do lucro, né? Mas claro, se você comprou topo também, aí você vai precisar trabalhar uma posição legal aí para Cash 3. Claro, no gráfico semanal ela tá batendo numa LTA, beleza até aí, tudo tranquilo, né? E você pode confiar nessa LTA? Pode. E aí no gráfico semanal, você vai estar enxergando ali o 5,181 como uma região de distorção, né? 7,3% no gráfico semanal é uma distorçãozinha, tá bom? Então de olho nisso para Cash 3. Vale a pena comprar agora? Agora, se você não entrou ainda, eu esperaria, de verdade, o 51,81. Tá bom? Bem simples, ele como região de suporte, tá bom? LTA sendo rompida, eu acho que a paciência é a chave do jogo aí. E aí também, se você perder a oportunidade, bola pra frente. IRB na tela, 0,36% de alta ali na sexta-feira, deixando meio que o martelinho. No aftermarket não animou tanto assim. No leilão que animou, né, legal, que foi lá pro 562. Olha lá no gráfico de 1 minuto o leilão, mas também não é um ânimo absurdo. Tem balanço dela amanhã, não temos grandes promessas para a IRB nesse curto prazo, tá bom? Então não espere milagres de um balanço de amanhã, tá bom? Dia 16, a teleconferência é na terça-feira. Vou ver se a gente acompanha isso daí em live na terça-feira. E aí o volume tá fraco, as semanas estão bem laterais, por enquanto ele veio perdendo patamar, olha lá que coisa horrível. Então, mas aí é o que eu falo. Quando a gente olha isso daqui, se você pensar como especulador, você vai falar, beleza, vou vender. Mas não, calma, a gente está pensando em investimento, longo prazo. Longo prazo não é 1, 2, 3, 4, 5 meses, tá bom? Não é isso. Tá? Não é nem um ano, é longo prazo para enxergar a empresa retomando ali a confiança do mercado. E por enquanto está bem baixa mesmo. E a expectativa de uma comprinha aqui é bem realista para longo prazo. Então assim, se você tem RB lá em cima, eu tô falando lá em cima mesmo, tipo R$12, R$15. Se você não fizer nada, esse dinheiro provavelmente vai demorar muitos anos para você ver lucrando, tá bom? Então, assim, tem que aprender a trabalhar a posição. Não adianta, se você ficar parado, não tiver atitude, o mercado vai devorar seu dinheiro e não vai estar nem aí, não vai te devolver nada, tá bom? Então, IRB, na minha opinião, já está aqui há alguns dias e semanas numa região de ponta compradora. Compra quem quer, não compra quem quer. E aí você já teve até chance de lucrar se você fez uns tradezinhos aqui. Não recomendo também, mas enfim, eu não recomendo nada, tá? Ciel 3 a gente não vai falar agora, porque eu vou fazer um vídeo dela depois, tá? Eu vou até confirmar aqui, dá um minutinho aqui, peraí. É isso mesmo, depois aqui da abertura semanal falaremos um pouquinho mais de Cielo, então eu vou dar uma puladinha nela aqui, beleza? Então fiquem chateados comigo. Cogna na tela, deu uma animada na sexta-feira, 1,53% ali de alta pós-balanço, balancinho na sexta-feira de manhã, se eu não me engano, a gente fez até vídeo dele aqui na própria sexta-feira, entramos comprando aqui, fazendo um trabalho de posição em Cogna, expliquei mais lá na área de membros, lá que eu comunico pra galera aí que tá um pouquinho mais de perto comigo, quando eu vou fazer as entradas, 224 milhões de volume, e o gráfico semanal deixa uma tentativa de spinning top, uma tentativa de reação, 7 candles negativos no gráfico semanal, fora o de reversão ali em cima, dá até para contabilizar 8? Até dá, tá bom? E aí nós temos uma gigantesca queda em Cogna que mostrou um balanço muito interessante para uma perspectiva de retomada, e aí é óbvio que um trabalho de posição é muito bem-vindo. Se esse ativo aqui volta lá para 4,80 e poucos, quase R$5, a gente espera que isso aconteça muito em breve, você vai ter um percentual de valorização incrível, principalmente com a posição que você trabalhou, mas também com o seu PM geral. Se eu não me engano, o meu PM geral aqui de Cogna, na carteira privada, tá bom? Tá lá nos 3,90 e pouquinhos, tá? Então imagina que volta lá para os nossos 4,87, 4,94, nós estaríamos olhando ali para 26% de alta, o que é bastante alto se você pensar que eu trabalhei posição e alavanquei um pouco essa posição. Tá bom? Então aí a gente já pode começar a pensar em uma desalavancagem ou colocar um lucro no bolso. Fica a critério do freguês aí do cliente, tá bom? Mas Cogna bem interessante. É na baixa que se compra. Como tá tudo em baixa, é óbvio que a gente vai estar falando aqui para vocês uma ponta compradora, né? É normal. Normal, a galera vai criticar, a galera vai falar de ponta vendedora, mas não. Ponta compradora. Você não quer ser um vendedor de fundo. Você é louco de querer vender aqui embaixo? É vendedor de fundo. Não seja um vendedor de fundo, não seja um comprador de topo. Tá bom? É melhor você... Bom, enfim. Quer aprender mais? Tá lá no curso. Não vou ficar entregando ouro aqui de graça, não. Aproveitem o cupom na tela até o final do mês, tá bom? Gafisa na tela também. Gafisa deu uma pancada de baixa e foi lá bater onde a gente já imaginava. Lá no 3,17. Lembra? A gente traçou isso daqui, acho que foi até na última semana. Tá? Ou foi lá na abertura semanal anterior, não lembro agora. Tá? Mas Gafisa voltou para uma região de suporte forte, que é o 3,17.
deixando muita gente negativa. Cabe um trabalho de posição? Até cabe. Focando no longo prazo? Até cabe, tá bom? Mas cuidado com a Gafisa. Eu acho que ela vai demandar um pouquinho mais de paciência do que vocês estão acostumados. Quando a gente pega o topo que ela fez até agora, já é 36% de queda. Algumas ações no mercado brasileiro estão apanhando um pouquinho mais do que o normal. Tá bom? Gafisa aí, pancada de venda. Tudo que estica, corrige. Como esticou muito feio para uma queda, né, 13,11%, nós estamos na expectativa que dê uma esticadinha para alta novamente, tá bom? E aí, cuidado para não ficar fora dessa alta. Se você está posicionado em Gafisa, aí um trabalhinho de posição perto desse 3,17 é bem-vindo. Não é recomendação, tá bom? JHSF também deu uma azedada, voltando ali perto do 7,05, chegou a tocar, inclusive, teve uma semana de pancada, 7,39% de queda. Semaninha brasileira essa última semana, né, no mercado brasileiro, foi bem complicado, tá bom? 1,38% na sexta-feira e foi os 5 dias de queda para a JHSF. Na minha opinião, esse 705 aí vale muito a pena você olhar para ele com uma ponta compradora, né, mirando uma retomada de alta aí do mercadinho. Por enquanto, nenhuma notícia muito concreta para essa retomada, para esse achismo da retomada, mas olha, é o que eu falo. A sua preocupação com o investimento não deveria existir quando você sabe dividir o seu capital. Sua preocupação com o Brasil nesse atual cenário é tomar cuidado para ver se vai ter comida, papel higiênico e água para você tomar daqui a um tempo, eletricidade e saneamento, tá bom? Toma cuidado aí com o Brasilzinho, beleza? VVAR3 na tela também, pancada de baixa, a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui no canal, mas eu vou repetir. Todo o varejo caiu, não foi só a VVAR3, não foi só a Magalu, não foi só a Mer3, foram as três. Todo o varejo. Tá, caiu feio, 8,5%, azedou aquela opçãozinha lá que a gente estava posicionado de VVAR lá da área de membros, tá bom? E aí nós temos 6,38% de queda na sexta-feira, sendo que na própria quinta foi 7,3% de queda. Foram 2 dias de fortíssima queda para a VVAR pós-balanço. E aí, a gente teve uma segunda, terça e quarta animada, pegamos 13% de queda aí agora com o VVAR, tá bom? Expectativa de retomada? Sim, já falamos sobre isso daqui com um pouquinho não, muito mais detalhe no vídeo de ontem sobre opções lá para membros, tá bom? Se você não virou membro ainda, vire. É óbvio isso, né? Mas enfim, de olho em VVAR, de olho no varejo, ou para opção ou para trabalho de posição na ação. Vai lá na área de membros, dá uma olhada lá naquele vídeo de opções que você vai gostar bastante, tá bom? E aí, Magalu, 3,34%, teve uma queda um pouquinho menos acentuada. No gráfico semanal ficou fraco, 1,98% de queda apenas, né? Ou seja, você pega ali uma VVAR3, uma Amer3, sofreram um pouquinho mais, né? Mas a retomada de alta, essa expectativa de retomada de alta também vai ser bem maior. Ou seja, oportunidade? Provavelmente sim, tá bom? De olho nas varejistas, 891 milhões de volume aqui para Magalu, 3,34% na sexta-feira. Olha lá como é que ele busca o canalzinho de baixa, né? Lembra do canal de baixa? Olha como ele é no ponto, né? Pois é. Quer aprender gráfico? Já falei, curso na descrição, cupom. Aproveita o cupom. Não deixe de aproveitar o cupom, porque somos 30, mais de 30% de desconto. E você vai gostar pra caramba. Tá? Bateu no 21,09 na própria sexta-feira. E aí acho que foi mais ou menos a abertura, né? 21,10. E aí veio sangrando. Fazer o quê? Paciência. Magaluzinha aí, pancada de venda. Tá bom? Sem novidades. 20,06 ele usou como suporte, mas acabou batendo no canal de baixo. Magalu, ótima ponta compradora. Eu iria mais com as expoentes ali, VVAR ou Amer3, mas aí é uma decisão pessoal, cada um vai escolher a que quiser, beleza? BPAN4 na tela, 1,37% de alta, lá no 19,23, lembra do 19,23? Acabou tocando. No gráfico semanal ele deixa meio que uma indecisão, né? Muito por causa da própria sexta-feira, 3,21% de queda na BPAN, e aí nós temos uma LTB e o 19,23, é o que eu tô falando, prestem atenção nesses dois pontos, tá bom? Muito importantes aí para vocês que estão querendo entrar numa BPAN. Eu não entraria. Eu acho que ele vai acabar dando um toque na LTB nos próximos dias e dando uma despencada. Não sei aí se vai aparecer alguma notícia mágica para dar uma nova euforia de demanda aí para a BPAN4, mas eu não entraria nela não, tá? Claro, tocou no 19,23, deu uma retomadinha de alta, mas quando a gente olha para o gráfico de 60 minutos e tem muito mais contexto, o que é isso daqui, ó? Região de resistência em fundo anterior. Isso aqui não é muito agradável para uma tendência. Isso aqui significa mais um topo descendente, ele volta a cair, tá bom? Então toma cuidado com o BPAN4. Se for entrar, dá uma segurada na mão. Lembre-se que você está pegando uma tendência, uma pernada de correção e que tem uma LTB, tá bom? Muito cuidado com o BPAN4. BBAS3 deu aquela sangrada infinita, né?
Para um grande banco, 7,20% numa semana só é bastante coisa. Tivemos quedas todos os dias, voltamos para o 29,68. Inclusive, rompemos ele, né? Agora voltamos ali com 2 centavos de alta no aftermarket para BBAS3. 741 milhões de volume e agora de olho nesse 29,68. Lembrando que BBAS3 tem preço-alvo, se não me engano, lá nos R$50, tá bom? Então, de olho em BBAS3, tá bom? Os grandes bancos, como eu venho falando, na minha opinião, ótima ponta compradora, mas vai de você acreditar nisso. Eu sigo comprado em todos os grandes bancos, menos Santander, na minha carteira privada, e aproveitando essa queda, eu provavelmente comprarei até mais, né? Mas aí quem vai ficar sabendo disso são apenas os membros do canal. Eu posto lá minhas movimentações, a maioria delas, pelo menos, na carteira privada. Lógico, movimentações que faço para longo prazo, carteira de criação de patrimônio, né? Especulações que faço, ou day trade, ou outras coisas, eu acabo não postando, porque eu não quero incentivar ninguém, pelo menos não ainda, para esse tipo de operação, tá bom? BBDC4 teve uma alta na sexta-feira, 0,48%. E aí o gráfico semanal também ficou levemente negativo, deixou um spinning topzinho meio estranho, 2,11% ali de queda. Caiu menos, mas caiu também. Só que banco privado parece que deu uma segurada um pouquinho melhor. Lembrando, né, e é o que eu tô falando, Open Banking tá chegando aí e provavelmente os bancos privados se beneficiarão um pouquinho mais deles, tá bom? Então de olho no spinning top, mas de olho em todos os grandes bancos. Acho que não tem melhor ou pior, é mais o que você quiser escolher. Então acho que tanto o BBAS3, quanto o BBDC4, quanto uma Itaúsa, tem aí grandes pontas compradoras ainda. É claro que olhando para a Itaúsa, 0,61% em uma semana que ficou, o que é positivo isso daqui. Quando 0-0 a semana de Itaúsa, né, talvez a pontinha compradora aqui seja um pouquinho mais perigosa, porque não caiu tanto, né? Quando a gente olha para BBAS3, BBDC4, a caidinha foi um pouquinho melhor aí. E aí, claro, a gente tá falando da Itaúsa, Holding, etc. Enfim, eu acho interessante diversificar nesse quesito, né? E aí ter todas em carteira, mas aí é com você, tá? Quiser escolher só a BBAS3 por estar mais descontada, é você que tem que tomar a decisão. E aí Itaúsa tá deixando a gente sonhar também, hein? Eletrobras na tela, 0,48% de queda, 120,5 milhões de volume. No gráfico semanal deixa 5,41% na semana. E no gráfico diário deixa esse martelinho brigando no 39,25 como região de suporte. 120 milhões de volume. E olha, na minha opinião, depois de um toque na LTB e essa briga forte no 39,25, eu diria para começar a pensar numa ponta compradora aqui para a Eletrobras. Já estiver posicionado, pensar num trabalho de posição ou no aumento de posição. Vai depender daí onde você está no gráfico, tá bom? Mas a Eletrobras, bem interessante, teve um balanço legal, tem a privatização em fevereiro, tem um percentual de valorização legal também, né? A galera que falava ali 60, 70 reais deve estar um pouco chateada, porque voltou para o 39, mas tem vários motivos para isso, não é culpa somente da Eletrobras, tá bom? Nunca é só um motivo, tá, galera? São os grandes players dando uma full, beleza? Então, sem novidades, Eletrobras, na minha opinião, uma pontinha compradora. Neogrid na tela. Olha, Neogrid é aquilo lá que eu falei no fechamento semanal, nada mudou, tá? Agora, quando a gente olha para o gráfico semanal, engolfo de alta, pancada para alta é uma expectativa, tá bom? E aí é de olho no 7,21, porque o 7,21, como eu falei, região muito importante aqui de Neogrid para ser rompida. Se romper esse 7,21, para onde a gente olharia como próxima região de topo? Tá? Claro, o 802 vai ser uma região de briga, mas o 888 ali em cima é mais importante, tá bom? Então eu ficaria de olho lá no 888. E claro, para quem está posicionado aqui embaixo, por exemplo, eu estou aqui em Neogrid no 616, chegando no 888 a gente vai ter ali 44% de ganho, já é um percentual incrível. Você já pode começar a pensar em diminuir uma mão, colocar lucro no bolso, um monte de coisa aí, vai depender de você. Mas tá barato? Ainda tá, na minha opinião. Claro, você já perdeu 9% de valorização, fazer o quê, né? E aí você entra se você quiser, tá bom? Eu já vinha falando aqui para vocês o fechamento diário, todo dia, obviamente, que era a ponta compradora para quem não estava posicionado. Para quem já estava posicionado, obviamente você não vai querer se alavancar, beleza? Então, avisei. Sabesp na tela, caiu feio, né? Caiu 2,5%, pancadinha aí pós-balanço, 103 milhões de volume, gráfico semanal ficou feio, 5,43%, voltando ali para regiões de mínima de 2020. E aí fica interessante, pontinha compradora. Peter, como assim? Você que é grafista, está olhando o rompimento de uma LTA e fala que é interessante ponta compradora. Porque além de gráfico, galera, a gente olha contexto. Aí não faz sentido toda essa desvalorização do Sabesp, com o balanço que teve e também com o estudo da privatização vindo aí.
tá bom? Então fica de olho, porque isso aqui tá com mais cara de pegadinha do que qualquer outra coisa, e uma expectativa de retomada para alta, ela é bem realista, tá? Quando a gente olha no gráfico mensal, e essa LTA também é do gráfico mensal, isso aqui pode ser só uma pegadinha, de repente até o final de agosto ele retoma esse candle mensal para alta, e você fica chupando o dedo aí porque ficou com medo, tá? Eu acho que, além do gráfico, você tem que aprender, e eu falo isso no curso também, a olhar sinais de engano no gráfico, né? A duvidar um pouco, a questionar, tá bom? Então, eu não acho muito normal aí uma Sabesp, monopólio natural, ter essa queda aí acentuada, tá bom? Mas aí entra quem quer, fica quem quer, sai quem quer. Eu sei que eu tô posicionado bem tranquilo, deixa rolar. A carteira pública tá sangrando? Tá sangrando pra caramba. Deixa rolar que eu quero mostrar pra vocês como o longo prazo e a paciência para uma criação patrimonial, ou seja, uma carteira que você não quer girar tanto, né? A gente poderia girar bem mais, é claro. Um pouquinho de paciência é bem-vindo, tá? Deixa negativar, depois a gente deixa positivar, deixa rolar nossa querida carteirinha pública. Essa mais Sabesp aí, na minha opinião, dando aí mais saldão de ação aí, mais promoção para quem não entrou ainda, tá bom? Sanepar, o contrário, teve um balanço que parece que agradou o mercado, 3,31% na sexta, positivo a semana aí para 2,27%, ou seja, a sexta-feira salvou. Sanepar bem barata ainda, mesma coisinha da Sabesp. Não é porque uma subiu 3,3 e a outra caiu 2,5 na sexta, que elas não estão baratas ainda. As duas estão muito baratas. Eu escolheria a Sabesp, continuo com essa minha tese, por causa do rumor da privatização. Em dezembro já está logo aí, dependendo do que sair desse estudo, né? Deve dar uma boa estilingada, mas a Sanepar também ótima ação, também bem barata. Não há escolha certa ou errada. O importante é que você lucre a longo prazo, tá bom? Igual ao 4 na tela, nós temos 0,76% de queda. No gráfico diário, a gente vê que caiu quarta, quinta e sexta. No gráfico semanal, nós temos aqui... Peraí, volta pro gráfico semanal. Uma indecisão, só que uma indecisão respeitando o 14,41. Não ficou muito bacana isso não, né? Mas a gente tem que ver todos os sinais, né? E aí, olhando aqui para uma pernada de correção, nós temos uma LTB tocada junto com o 13,29 e ele tá brigando no 14,41. Acho que vale muito a pena prestar atenção nisso. Aí, de repente, igual ao 4 está apenas aquecendo motores aí para rompimento desse 14,41. Quando a gente coloca no gráfico diário, a gente vai enxergar aqui uma briga muito feia aqui de vários e vários dias no próprio 14,41, inclusive na própria sexta-feira. Ele deu uma volatilidade, pegou 14,45, mas ele tem ali uma briga muito bonita, né? Uma região de fundo aqui muito bem definida no gráfico diário, que é ali mais ou menos no R$14 mesmo. Acho que vale a pena prestar atenção nisso. Tá bom? Deixa eu ver se é R$14 mesmo, 14,06 ali por ali. Tá? E aí, acho que igual ao 4, para quem gosta da ação, deve lembrar ali que tá meio que numa correção ainda, né? Apesar da LTB rompida, acabou não renovando muito topo com algum significado maior, uma relevância. Então toma cuidado com igual ao 4 a ativos melhores, tá? Vale 3 na tela, 0,82% de queda, 1,28 bi de volume. No gráfico semanal ficou bem negativo, né? Para uma Vale 3, 1,28% é bastante negativo, com 8,75 bi no semanal, 1,28 só na sexta, esse 0,82 de queda na própria sexta também, abriu com gap de alta, acabou negativando bastante, voltando na briga ali do 108,53 com o 107,74, nossa querida Vale 3 ali respeitando a LTB, o que não gostamos muito, e a gente vai ter o mesmo cenário da BPAN 4, né? Aquele triângulo retângulo, tá? E aí se romper esse 107,74, prepare-se para ver uma Vale 3 ali no 105,25, tá bom? 105, exatamente. Então, Vale 3 não tá tão interessante, e é o que eu falo, né? É uma das ações mais recomendadas aí pelo mercado. Toma cuidado com isso. Olha para o gráfico, muito esticado, né? Tudo que tá muito esticado fica meio estranho você entrar comprando lá em cima, tá bom? Toma cuidado com o Vale 3, tá? Embraer, 7,28% de alta, 417 milhões de volume. Voltando então, Embraer, bela alta, muita bela alta, inclusive. Eu não sei o motivo, não lembro se saiu o balanço dela. Eu sei que tem bastante notícia boa sobre Embraer. Só que é o mesmo case de uma Vale, por exemplo, no caso gráfico. Tá bem esticado. Com certeza essa alta aqui nos dá um motivo para acreditar numa contínua alta até os 23 e pouco. Acho que é 23,18, né, exatamente, região de resistência. Mas se você for entrar agora, lembre-se, você está aqui há 4 semanas atrasado, já perdeu ali 23% de alta num cenário brasileiro que está andando na contramão, né? Então muito cuidado com a Embraer, que pode vir uma realização um pouquinho mais preocupante aí no ativo, tá? Como bateu numa LTB e voltou a subir, dá para olhar para o 23,18 ali com um pouquinho de esperança.
Mas tome bastante cuidado quando você for fazer isso. E cuidado com o tamanho da sua mão se você for entrar em Embraer. Eu não entraria. Tá? Eu ficaria bem longe desse ativo. Eu preferiria comprar ali uma varejista ou de repente uma Gafisa ou ativos que caíram um pouquinho mais. Então a recomendação, o gráfico semanal ficou um spike de alta insano. Né? Então assim, toma cuidado. 4 semanas de alta já. Uma hora vem a conta, uma hora vem a correção. Você não quer ser pego justamente na ponta compradora na hora que vem a correção. Acho que vale a pena ficar de olho no último topinho. Tá bom? E aí no 23,18, se você quiser segurar até lá, coragem de entrar num ativo desse bem tão esticado. Gol 4 e as aéreas, né? Caindo bastante, né? Quando a gente olha para uma Gol 4, aí sangria total, né? Já tem o quê? Quase 40% de queda, chegando perto de uma LTB como região de suporte, também vai ter lá embaixo, ó, 17,22 até o 16,25. Olhando o gráfico semanal, nós temos uma semana de desgraceira aqui em Gol 4, 8,51% de queda. E aí, né, óbvio, Peter, eu tenho que trabalhar a posição até quando? Até voltar a subir. Só que vocês têm que aprender na prática, quando vocês vão trabalhar a posição, galera, entender o que você está fazendo, tá? E o tamanho do risco, tem que saber avaliar o seu risco, tá? Então, se você ficou trabalhando posição com muito ímpeto, com muita afobação aqui em cima, agora você ficou sem munição e talvez tenha que esperar uma bela de uma valorização em Gol 4 para aproveitar o lucro, tá? Então, assim, se você está posicionado com um PM muito alto, eu acho que até vale um trabalho de posição. Se você está aqui nos 22 ou até nos 21, de repente vale mais a pena esperar apenas do que ficar se posicionando novamente e se alavancando muito em Gol 4. Tá bom? Então, Gol 4, muita queda. Dói, eu sei que dói. Tá voltando para uma região crítica ali de 2020, né? Basicamente. De olho nesse 17,22 e no 16,25, como eu falei, como região de suporte. Topos e fundos descendentes, nossa Gol 4 sangrando sem parar. E aí várias semanas, né? Várias semanas de queda. Acho que não tem uma semana de alta, né? Até a semana positiva foi queda por causa do gap de baixa. Tá bom? Então, de olho em Gol 4. E aí, quanto mais cai, mais atraente fica o ativo para uma retomada de alta. Agora, mais atraente tá a nossa querida Azul 4, tá bom? 1,13% de queda. Semaninha também ficou feia, mas um pouquinho menos, 3,16% de queda. As aéreas acabam caindo juntas, mas a Azul 4 tem uma região de suporte forte ali, que é o 35,99. De olho nela, porque chegou bem perto. Não chegou a bater, na própria quinta-feira chegou um pouquinho mais perto. Mas, na minha opinião, a Azul 4 uma aérea aí que tem uma ponta compradora um pouquinho mais sensata do que uma Gol 4, tá bom? Eu iria de Azul 4, mas esse sou eu. Você tem que escolher um investimento que faz sentido para você, tá bom? Sem novidades, é o mesmo case, só muda que ela é uma ação um pouquinho mais queridinha, eu diria, tá? A R3 teve uma semana de sangria, 12,36%. E olha, pode ligar o sinal vermelho aí, tá? Não sei se eu falei isso lá no fechamento semanal, mas foi lá brigar no 776, região de suporte. No aftermarket, ele inclusive voltou pro 775. Só que, ó, ficou feio, hein? Ficou feio porque não tinha perdido o 806 com muita relevância ali anteriormente. Agora perdeu feio. Buscou o 776 e fechou abaixo dele, tá? Então, muito cuidado com a R3. É o que eu vinha falando. Cuidado com o case de pás eólicas. Quantas vezes eu falei isso? Eu falei, olha, para entrar comprado, para trabalhar uma posição, para segurar uma posição, tem que acreditar no case de AR3, tá? Lembra, na euforia ali do 11,51, quando teve o acordo da Siemens, muitos outros influencers aí divulgando empolgação para vocês, o negócio veio caindo forte. Não recuperou desde então, 33% de queda. Quando a gente compara com a queda da Gol 4, fica até melhor, tá bom? Mas, ó, cuidado com a AR3, cuidado com a mão que você vai colocar em AR3, cuidado com essa expectativa gigantesca de retomada que pode demorar mais um pouquinho do que você imagina. Tá? Muita pancada de venda e tá feio, né? Olha lá. Agora fica meio que claro que tem uma LTBzinha aqui. Começa a desenhar, né? Afinal, rompeu o fundo aqui anteriormente. Vamos esperar ver essa semana o que acontece. A gente vai atualizando o ativo, mas a gente já pode deletar umas LTBs aqui, ó. E ficar de olho agora mais nessa LTA rompida, que foi usada como resistência, e numa nova LTBzinha aqui, como eu acabei de falar, tá bom? De repente tem uma nova LTBzinha aqui, ó, para nos guiar aí, claro, LTB quando fica meio distante, expectativa é que volte a buscar. BMGB4 no 2,03% aí de queda, o gráfico semanal fica feio, fica 4,40, pancadinha de venda na sexta-feira, não sei se saiu o balanço dele, mas acho que saiu, né? Senão não teria muito motivo para essa queda absurda. Buscou aquele 4,33 que tanto ali falamos e deixa meio que um martelinho meio distorcido ali, um padrãozinho de indecisão para reversão para alta aí BMG, tá bom? 14 milhões de volume, bastante volume para o ativo, que geralmente ele mexe 5, 4 milhões ali, ó, se a gente olha para trás a semana inteira,
mexeu mais ou menos essa média que eu falei. Então, de olho em BMGB4, pode ser uma boa ponta compradora, mirando aí acabar com essa queda, né? No 4,33, isso daqui volta para 5,20 ali, você tem uns 20% de alta, fica bacana. De olho em BMGB4, é banco, é Phygital, né? É o Phygital que eles chamam, não é digital, é Phygital, é fintech digital, né? BMGzinho se transformou legal lá no segundo trimestre de 2020. Vou ver se eu faço um vídeo sobre ele, tô devendo, tô correria, mas enfim, tá? Banrisul no 0 a 0 na sexta, mas no gráfico semanal ficou 0 a 0 também? Não, ficou leve queda, né? 0,08%. Ele já tinha batido numa LTB, olha que legal, né? Ele bate numa LTB e você fica até meio confuso. Você fala assim, nossa, é topo e fundo paralelo ou será que é LTB? O que eu faço? E o que eu digo para vocês é o seguinte, foca mais na LTB, tá bom? LTB mais longo prazo. Talvez ele esteja dando ali uma lateralização, mas para rompimento dessa LTBzinha, tá bom? Banrisulzinho aí, 26,7 milhões, padrões de reversão no gráfico semanal para uma alta, tá bom? Eu diria que até dá para confiar nesse 11,87, mas é mercado financeiro, você não vai confiar ali de olhos fechados, colocar a mão no fogo por nada, quem é dó do seu dinheiro, tá bom? Mas Banrisul aí, para quem já tá negativo, quem entrou no topo, acho que vale a pena um trabalho de posição. É um banco até um pouquinho mais tranquilo. Quando a gente olha para trás, é um banco bem descontado, né? Acho que tem bastante potencial para voltar lá pro 26,81, preço de 2019, tá bom? BIF3 na tela, 2,49%. Não vou me estender aqui, eu avisei, só vou falar isso, tá bom? Falamos sobre isso daqui lá na área de membros e não deu outra. Tá? E agora, BIF3, eu já falei também lá na área de membros, se você quiser saber, entra lá. Se é para comprar ou para vender, o Bizu tá lá, não vou repetir aqui. Entra lá no conteúdo de membros, tem a playlist, ou vai lá na aba comunidade. Eu falei um pouquinho sobre o BIF3 e sobre a notícia lá da BIF3 falando que não vai fechar capital por 6 meses. Fica de olho, mas olha lá, bateu na LTB, voltou a cair, deixou um gráfico semanal horrível, parece até bug da corretora, né? Pois é, cuidado com o mercado, tem que saber aproveitar as oportunidades. Mas o bizu da BIF3 está lá na área de membros, tá bom? Marfrig na tela, 0,21% de alta. Gráfico semanal ficou um pouquinho melhor. Ficou 3,29% de alta. Tem uma LTB renovada ali, que a gente renovou isso aqui lá na área de membros também. E nós temos aqui alguns fundos levemente ascendentes. E aí começa a ficar preocupante, porque ele está afunilando. Daqui a pouco ele vai escolher um lado. E se ele romper para baixo, a gente vai lá para o 19,95. E romper a LTB, a gente vai pensar no rompimento ali do último topo de abril, tá bom? De olho em Marfrig, eu não entraria em Marfrig, obviamente entraria em BIF3, sinceramente falando, mas é você que escolhe, de olho aí nas alimentícias. Local Web, 0,96%, deu aquele susto, vai falar que você não assustou. A galera mais ansiosa assustou, voltou para o 24,85, no gráfico de 15 ele fecha abaixo, no aftermarket ele cai 10 centavos, no gráfico diário ele deixa uma pancada de compra, defendendo aí Local Web no 24,85. No gráfico semanal também, tá? Indecisão forte ali. De Local Web, eu mesmo não olhei o balanço dela, que eu acho que já saiu também, acho que foi na quinta ou na quarta. Mas enfim, a LTBzinha tá logo ali para ser tocada como suporte. Local Web a gente segue comprado, tem preço-alvo de 37. O Brasil passando esse tremor aí, risco político fiscal que tá rolando, deve dar uma boa valorizada para alta, lógico, né? Valorizada é para alta. Local Webzinha aí, por enquanto deixando a galera meio tensa, voltando por 24,85. A expectativa era que rompesse esse 28,24 logo, mas fazer o quê? Né? Agradeço ao seu governo, tá bom? Tips 3 na tela, 5,45% de queda, hein? Ó, a gente tá lá com o preço-alvo no 3,40. É 3,40 que a gente tá? Lá na pontinha compradora da carteira pública, estamos bem negativos, tá? E agora o ativo finalmente chegou naquele 2,58 aí que a gente comentou, lembra? A gente falou dele esses últimos dias aí. Várias semanas de queda, semana de 8,45% de queda também. Eu dei uma olhada bem rápida ali no balanço da Triunfo e eu diria que ela tá começando a dar uma recuperada, tá bom? E aí, é claro, não é porque o balanço foi bom que o ativo vai voltar a decolar. Nós temos 6 semanas de queda, vai demandar um pouquinho de paciência. Por enquanto é só fuga, fuga, fuga. Tips 3 não tem aumento de alugados ali relevante, é a galera fugindo do papel, os comprados vendendo, tá bom? De olho nisso, nós temos ali o 2,58 ali como região de suporte. Se quiser trabalhar uma ponta compradora de recompra, vale a pena? Na minha opinião, vale. Ou espera a LTAzinha que pode chegar lá também. Tá bom? E aí, paciência com o Tips 3, vai deixar bastante gente presa. Para quem quiser aprender, vai ensinar o que é longo prazo, o que é paciência. Para quem não quiser, vai passar mal, tá bom? Petrobras, 0,86% de alta, 2,49 bi. O pagamento de dividendos da Tacom, acho que é amanhã, ou seja, data ex dia 17. Fiquem de olho no deságio, se eu não me engano é isso.
tá? E aí nós temos uma semana ali de 3,38% de alta e até o 31,24, 6,33% caso ele busque, tá? Deixou o gap de alta para trás. Petrobras já era para ter saído, quem ficou até agora, sei lá, às vezes vale a pena pagar para ver se continua rompendo ali o máximo de 2020, que é o 31,24, tá bom? De olho em, não só 2020, 2021 também. É isso? É. De olho em Petrobras e o foco no longo prazo. Olha, se você tem interesse em receber aqueles dividendos, vai lá e espera, né? Mas lembre-se, dividendo sai do próprio papel. Modal mais 1,15% de queda, mas deixou uma bela de uma força compradora segurando, né? E o gráfico semanal, 5,33% de alta, 13 milhões de volume. Pancadinha de alta aí no gráfico semanal. 18,72 é logo ali como região de resistência. E vai longe, modal, mas vai longe ainda. Tá bom? Tem que ter paciência. Tem a 4, tem a 3 e tem a Unity, que é a 11. Muito foco no longo prazo para esses papéis aqui. O Modal Mais teve um balanço bacana, a gente olhou por cima. E aí, na minha opinião, é só esperar passar esses tremores ali do Brasil, tá bom? Todos os ativos estão sendo penalizados. Pouquíssimos estão se segurando. E um deles, por milagre, é a TIM S3, que deixa 1,47%. E uma semana de alta de 2,27%. E olha, TIM S3 é o que eu falei, certos ativos, e vocês vão começar a enxergar isso bastante agora, já não tem muito mais para onde cair. Ninguém tem mais interesse em se realizar de TIM S3, por exemplo. Esse 11,42 aí tá bem legal como região de suporte, e ela tem coisas boas vindo aí para TIM, tá bom? Então, eu diria que TIM já passou o momento da ponta compradora. Quem comprou, comprou. Talvez não volte mais para o 11,42. Espero que volte aí para quem tem interesse em pegar. Mas tinha esse 3 ali rompendo essa LTB, deve iniciar uma nova pernada de alta. E fica legal para quem foi paciente. Beleza? Tinha esse 3 para vocês. E sem novidades, semana de alta. É um milagre, mas tá de parabéns. B3 a gente não vai falar agora, a gente vai falar daqui a pouco num vídeo específico aí que vai ser junto com o da Ciel, tá bom? Então vamos direto para a VEG, tá? 0,73% de alta. E aí deixou uma semana negativa ali, olha lá, 1,3% de queda, 220 milhões de volume, padrão de reversão para alta no gráfico diário. E é o que eu falei, esse 35,34 como região de suporte em VEG é uma região muito importante como região de suporte e ponta compradora. Tô falando para você comprar? Jamais, não passo recomendações, tá? Mas tá interessante, vem ganhando fundos e topos ascendentes. VEG 3 aí para vocês, 220 milhões de volume, tá bacana, tá bom? Foco no longo prazo, se entrar em VEG 3, cuidado com um possível repique, mas não se desespere, tá bom? CVC não vou nem falar, o vídeo tá aqui no primeiro comentário, a gente já fez um vídeo bem bonito aí sobre CVC no dia de ontem, não deixe de acessar aí no primeiro comentário. E aí Show 3, 0,80% aí de alta na sexta-feira, brigando lá no 507, o gráfico semanal deixando o padrão de reversão. Ah, Peter, mas já deixou anteriormente. Contexto, só vou falar isso, contexto. Quer aprender? Curso tá na descrição, cupom SOMOS30. Acabou, vai lá, pega o curso, você vai aprender. Quer mais mastigado ainda? Pega depois do curso, vire membro do canal, tá bom? É importante você fazer o curso para me acompanhar um pouquinho melhor, tá bom? Entender um pouquinho mais minha visão de mercado, tá? Então, sem novidades, Show 3 aí, mirando uma ponta compradora, só cuidado com uma busca possível ali pelo 463 e é isso. Agora é esperar a retomada do mercado brasileiro, tá bom? Então, ó, esse foi a abertura semanal, deixa o like, compartilha esse vídeo para dar aquela força, comenta aí abaixo o que você espera da semana, e aí comenta aí seus ativos que você tá esperando que se valorizem. Vê lá os vídeos no primeiro comentário, daqui a pouco tem mais vídeo pro canal, para membros. Amo vocês.